compartilhar? Certo, consigo sim. Que às vezes é mais difícil compartilhar quando tá com o celular, mas dá certo. Tá dando para ver a tela dos Sim. slides? Certo. Então, o mobiliário que eu escolhi foi esse daqui, que é uma estrutura em forma de flor. Legal, a Ele gente tá... até mostrou na aula passada, né? eu achei que talvez alguém tivesse também pegado, porque eu achei tão bonito. Uhum. É bem interessante, ele fica na Valério Square, em Jerusalém, né? Que é em frente a, tipo, um mercado que tem grande circulação de pessoas. E foi feito pelo escritório HQ Arquitetos. E aí, essas estruturas, né, elas abrem ou fecham dependendo da estação e da hora do dia. Então, quando tá mais quente, elas abrem, formam sombra, né, para quem Uhum. passando, porque tem até umas cadeirinhas embaixo para quem quiser sentar. E Legal. à noite, elas têm lâmpadas também para fornecer uma luz artificial, né, para não ficar escuro o local e tornar o local mais convidativo. Muito bacana. Aí eu E botei você, aqui as sim, aí imagens. você conseguiu fazer o desenho, Isadora, desse Sim, tá aqui mobiliário? o croquis. Não ficou tão bom, mas é isso. Joia. Tá, você fez com quem foi que você fez o trabalho, hein? Eu fiz com as Luanas, elas estão até aqui no grupo. Ah, joia. Só localizar aqui. Hum. Foi logo no começo que vocês apresentaram? Pois sim, acho que foi no Aqui, primeiro aqui. dia. Tá. Então, Isadora, eu queria que você fizesse esse desenho, tá? Eu vou te dar 0,5, tá? De ponto extra. E eu queria muito que Certo. você fizesse esse desenho com uma escala. Por ser de uma medida assim maior, né? Ele deve ter assim. Se você quiser até compartilhar a tela de novo para a gente ver mais ou menos Tá ali bom. o tamanho. Se você, vamos imaginar, né, que essas pessoas aí, elas estão mais ou menos com 1,80 m, então ele é bem alto, né? Eu Uhum. acho que ele deve ter aí, pela foto, coloca aquela outra foto que você mostrou. Queria que vocês compreendessem, na verdade, Isabela, eu estou utilizando o exemplo que você está trazendo aqui para a nossa sala, para falar um pouco também sobre isso, né, com os colegas e tal, com todo mundo. Então, o que é um dos objetivos dessa atividade, né, que a gente está jogando aqui? É exatamente a gente partir, às vezes a gente parte de um desenho e fica um pouco limitado no nosso desenho, porque a gente acha que a nossa limitação de representação ela é maior, né, do que a nossa criatividade. Então, às vezes a nossa criatividade ela é muito maior do que a nossa capacidade de representação, né? Então, o que a gente busca fazer? A gente busca ativar a nossa criatividade com muitas referências e, a partir daí, tentar partir para um desenho. Então, o que eu queria era que você desenhasse corte, vista, planta, entendeu? Dessas coisas que vocês gostaram. Por exemplo, essa flor realmente ela não é bem complexa, não é uma coisa tão simples de desenhar, mas dá para a gente desenhar, né? O que a gente iria supor aqui? Pela altura mais ou menos que eu estou vendo uma pessoa, eu diria que isso daí vai ter no mínimo 3 metros e meio, de 3 a 4 metros, né? Essas duas flores, vamos colocar assim, né? Então, aí o que é a ideia? Você passa o lápis aí no seu caderno, tal, e você já vai começando a pensar, mais ou menos, em como seria esse desenho numa escala, né, digamos, numa escala adequada. Digamos, se você pegar aqui, né, uma escala de 1 para 25,
Então, você vai colocar mais ou menos o tamanho, né, de uma pessoa, que você vê que ela é uma pessoa mais ou menos aqui, e aí você vai começar a tentar imaginar, né, qual que é mais ou menos, não sei se vocês estão enxergando assim, né, qual que é mais ou menos a altura dessa folha, daí você vai começar a fazer seu corte e tal. Então, minha sugestão aqui seria você trabalhar 1:20 ou 1:25, tá certo? E Certo. o que isso daí vai ativar, não só para você, mas como para todo mundo que resolver fazer essa atividade? É ativar o projeto, que é essa fase que a gente está entrando agora, tá? Então, assim, quando a gente não tem as medidas, né, que são as medidas do desenho, tá? Ah, não encontrei um desenho técnico, então o que que eu vou tirar dali? Eu vou tirar dali, né, uma medida que eu sei, que é a medida da escala humana, a medida ergonômica. Eu vejo uma cadeira também ali, né? Uma cadeira, por exemplo, eu sei que ela nunca vai ter uma altura maior do que 50 centímetros. O mais normal de uma cadeira é ela ter 45 centímetros, né? Então, eu já consigo imaginar mais ou menos, né? Fazendo só assim um rabisco rápido aqui, tá, gente? Mas é assim, para aquela ideia de quê? De você partir de uma medida que você conhece, né? Que é o mesmo raciocínio que a gente usa quando faz as escalas numéricas, com as escalas gráficas, né? Você parte de uma medida que você conhece, que aqui no nosso caso é a escala humana. Mas muito legal. Isadora, obrigada aí por ter trazido esse exemplo para a gente. Alguém mais quer Obrigada. mostrar algum exemplo, alguma coisa que pesquisou aí para ganhar esse pontinho extra? Mostra para a gente aí, Lucas. Vou pegar aqui o arquivo. Então, aí hoje, pessoal, eu estou atualizando, né? Estou falando reatualizando porque já vai ser a segunda vez. Aquele nosso roteiro, tá? Do trabalho, que ele permanece praticamente o mesmo, com a diferença de que a gente vai entrar na parte de projeto. Então, eu vou já compartilhar essa tela aí com vocês e vou falar um pouco mais sobre isso. Vou esperar só um minutinho enquanto o Lucas compartilha aí o mobiliário que ele pesquisou. Aí a gente fica imaginando, né, que tamanho teria a cúpula dessa folha, né? Ah, legal, um poste de jardim, né? Aquele desenho bem tradicional. Tá. Tá dando para escutar? Sim, agora, aquela hora que se você tiver falado alguma coisa a gente não escutou, mas agora sim. Ah, sim. Bem, esse post eu escolhi mais pela questão estética mesmo. Uhum. Bonito ele. Ele fica em várias partes de Lisboa. Lisboa. Eu vi várias referências, mas escolhi essa e fica em Lisboa, em várias partes. Esse aqui mais especificamente fica na Rua Áurea, lá em Lisboa. Uhum. Fica em frente à Praça Dom Pedro IV. É uma praça lá de Lisboa. Eu não sei quem é o arquiteto que projetou, mas acredito que tenha sido contratado pela prefeitura, alguma coisa assim, né? Que parece ter um poste público, não? Um poste do governo. Sim, um desenho bem tradicional, que com certeza deve ser um desenho que já está aí há muitos anos, né? Tem até um pouco de cara, assim, de um estilo um pouquinho aproximando aí com o Art Nouveau, talvez. Mas não vou arriscar muito a adivinhar.
Também, a mesma coisa que eu estava conversando com a Isadora, né, Lucas? Não sei se você já ouviu. Eu queria que vocês colocassem a escala humana, né? E a partir dessa escala humana, colocassem algumas medidas desses postes, tá? Então, de qualquer forma, eu vou te dar 0,5 pela tua participação, tá? É um de ponto extra. Mas eu queria muito também que você fizesse isso, que é o quê? Procurar uma foto onde você veja a escala humana e fazer, através desse comparativo, um desenho com medidas, tá, desse poste. E foi legal você ter mostrado isso, porque muitas vezes, né, gente, a gente não se lembra, não só, eu falo a gente, assim, de uma forma geral, até mesmo pela experiência que a gente tem na nossa cidade, né? Mas muitas vezes a gente não vê postes em alturas variadas, que são, exceto em alguns lugares públicos de maior circulação, né? Porque você tem o posteamento convencional das ruas, que ele visa, na verdade, uma iluminação mais geral. E se a gente for realmente prestar atenção nisso, ele vai iluminar muito mais o centro da via, né? A calçada em si, muitas vezes acaba ficando escura, tá? Então, por exemplo, se ela estiver muito arborizada e se o posteamento estiver mais alto do que a copa das árvores, você vai ter à noite um problema de iluminação. Então, na verdade, não é que você vai ter um problema de iluminação, você tem uma falta de iluminação, porque a gente tem várias alturas, né? Vários níveis de iluminação que a gente pode trabalhar. Eu imagino esse poste aí, pelo que você está mostrando, que ele é aquele poste que a gente chama o poste na altura da escala humana. Ele é aquele poste para iluminar o caminho das pessoas, né? Ele não é aquele poste para iluminar a via de uma forma geral, tá? Eu acho E que, pela foto, eu vi que ele deve ter uns 3 metros, pela comparação, né, das outras coisas. E eu acho uhum, que se eu fosse aplicar o meu projeto, né, tomar esse projeto como referência, eu colocaria ele ainda menor, justamente porque as árvores elas ficam mais acima, né? Vai ter uhum, muitas árvores, e colocar uns 2 metros, por exemplo, justamente para iluminar bem o chão. isso. Uns 2 metros, 2,5 metros por aí, né? Que aí você tem uma iluminação mais próxima do usuário que está caminhando, né? Não é uma iluminação tanto na escala do veículo, Uhum. né? Mas bem interessante. Então, se você puder depois fazer esse desenho, tá certo? Para a gente ver como é que ficou. Ou até mesmo você usar essa referência para recriar, na hora que você já estiver desenhando, você já pode recriar alguns traços, fazer alguns traços, talvez, de repente, um pouco mais estilizados, né? Umas linhas mais menos detalhadas, talvez, o que facilitaria aí uma fabricação aqui, né? Porque, obviamente, a gente não vai fazer aqui igual ao de Lisboa, né? Mas tirando partido da forma, você pode conseguir outras formas também, né? Então, gente, na aula passada, nós mostramos aqui vários tipos de mobiliário, tá? E pedimos a vocês que começassem também a pensar um pouquinho nos mobiliários de vocês, tá? Porque muitas vezes o mobiliário, né, ele é um elemento que vai trazer muito do conceito do projeto, né? Eu estava olhando aqui um, um projeto, né, que eu acho que todo mundo conhece, ou já ouviu falar, ouviu no arco dele. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Tá? Acho que vocês estão vendo aqui.
Tá, então, por exemplo, né, esse projeto aqui, que é um projeto na China, né, que em Guangdao, a gente observa que o simples mobiliário, né, o simples banco, ele acabou meio que ditando toda a estética mesmo do projeto, né? Se eu consigo aqui ampliar para mostrar para vocês, né, mais algumas imagens, né? Então, nesse caso aí também a margem de um rio e o Red Ribbon, né? Essa fita vermelha, como esse banco, como se fosse uma fita vermelha, ele faz ele percorre, né, praticamente que todo, não está indo, eu queria mostrar todas as outras fotos, mas não sei por que não está indo aqui. Bom, esse é um projeto também que vocês podem depois dar uma pesquisada nele aí. Olha só, uma outra imagem. Aqui nesse caso, ele está alternando áreas de sentar, também com áreas jardineiras, então a gente vê que o projeto ele tem essas aberturas, né? Então, tem uma possibilidade também de iluminação, tá? Então, o que a gente pode falar sobre isso? Ah, é um simples banco? Não, né? Isso não é um simples banco. Aqui tem toda uma ideia, né? Aqui tem todo um conceito, né? E uma ideia de continuidade, né? Aqui é a planta baixa, tá, do projeto. Muito bacana também, tá? Eu também compartilhar com vocês aqui essa imagem. Forma muito legal aí de apresentar, simples e bem interessante, tá? Vou copiar também, gente, isso aqui no nosso chat aqui, porque daí quem quiser, tá? Depois dá uma olhadinha. Então, e na aula passada, a gente mostrou aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. A gente mostrou dois projetos muito interessantes, né? Que foram dois projetos da Poro Arquitetura, né? Que a gente viu aqui que tirou o segundo lugar lá no concurso da Praia de Iracema. Esse aqui, né? Tinha esse título, Praia de Iracema, Memória, Presente e Futuro. E a gente também viu o projeto do Arquilog Vamos pela Sombra, que na verdade Vamos pela Sombra era o nome do concurso, né? Por exemplo, o nosso projeto, o nome é Redescobrindo a Margem do Riacho Pajeú, né? E aqui é Vamos pela Sombra. Que esse foi o primeiro lugar do projeto. Então, assim, sem querer repetir nada, né, da aula passada, o que eu queria falar um pouco com vocês hoje é da gente pensar o nosso mobiliário, né? Pensar o nosso mobiliário como um conjunto, tá certo? Mas pensar o nosso mobiliário também, quais são as formas da gente sair dessa caixinha, né, do mobiliário? Que a gente tem os conjuntos, né? Tinha até colocado aqui um exemplo, né, de um conjunto para mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aí, né? Deixa eu até dar uma ampliada aqui para facilitar essa. Facilitar aqui a visão de vocês. Então, assim, o mobiliário ele pode ser pensado como um conjunto, né? É necessário a gente ter todos esses elementos, mas também é importante, né? A gente pensar naqueles elementos mais inesperados, naquilo que às vezes sai do convencional e que agrega um sentido, né, diferente para a paisagem, né? A gente até mostrou
situações mais ousadas como essa, tá? Ou essa. Então, eu tô jogando aqui ideia, tá? Tô jogando ideia aqui para vocês irem ativando a criatividade de vocês, tá? E aí queria falar um pouquinho do nosso roteiro, tá? Vamos ver aqui, vamos colocar aqui o foco, tá? Aumentar um pouquinho isso aqui. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí, gente? Se vocês estiverem no celular, talvez seja o caso de eu aumentar um pouco mais. Caramba, acabei fechando. Desculpa aqui, gente. Acabei sem querer fechando o arquivo. Mas é rapidez aqui, tá? Vamos colocar uma exibição de 100%, tá? Ou colocar aqui largura do texto para ficar um pouquinho mais ampliado e vamos dar um foco, que aí assim mesmo quem está no celular vai conseguir enxergar. Vocês estão conseguindo ver o texto, gente? Sim? Se alguém puder responder pelo microfone, porque eu estou com tela cheia aqui e não consigo visualizar o chat. Sim, dá para ver. Então, gente, aqui não mudou nada, né? Aqui é nosso roteiro. O que eu queria? As pessoas que acabaram fazendo um trabalho que fugia um pouco desse roteiro, tá? Vale muito a pena voltar para esse roteiro, né? Para a gente melhorar um pouco o trabalho na parte final, tá? Esse roteiro, gente, é importante a gente falar, tá? Que ele está aí não é à toa. A gente está usando uma metodologia, é uma metodologia científica, é uma forma de você organizar as suas informações, né, de você proceder às suas análises e de você apresentar resultados. E assim, se a gente perde essa metodologia, se a gente perde esse referencial teórico, o trabalho acaba perdendo na sua força, acaba perdendo na sua coerência, né? Então, eu preciso apresentar uma análise, um diagnóstico e uma proposta condizente com as coisas que eu pesquisei. E a minha forma de pesquisa também tem que ter uma metodologia. Então, gente, esse método aqui, ele não está aqui à toa, certo? Então, tudo isso aqui continua a mesma coisa, né? Lembrando que agora vocês vão entregar o trabalho escrito, né? E vão fazer uma apresentação também. Então, aqui a gente estava na etapa 4. Aqui, tá? Vai ser a etapa 5. Eu tinha feito esse detalhe aqui, mas não tinha. Tá? Então, a única coisa que vai aumentar aqui desse roteiro, que você já tem, é essa etapa 5, que é o projeto do parque. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, esse primeiro mapa que está aparecendo aí, ele é o mapa do setor, né? Selecionado para a implantação do parque. Na verdade, ele é um mapa que você já tem, ele é um mapa que vocês já elaboraram, né? E uma questão didática, a gente está iniciando mostrando isso daqui, tá? Uma outra coisa que talvez seja novidade para vocês, o mapa de remoção, né? No caso de arquitetura, esse mapa muitas vezes ele tem o nome de mapa de demolição. Por exemplo, quando você vai fazer uma reforma, né? Digamos que você vai fazer uma reforma de um apartamento, tá? E ali você vai tirar uma parede na sala. Então, o empreiteiro lá da obra, o responsável, ele vai te pedir, me dê a planta de demolição. Tá? Então, a planta de demolição é o quê? É a planta do, por exemplo, do apartamento que você está fazendo ambientação com aquela parede
que você quer que ela seja demolida, geralmente pintada de vermelho, ou se o desenho for preto e branco, pintada de preto e com uma legenda ali bastante clara do que será removido, né? Aqui no caso da gente em urbanismo é muito parecido. Então, a gente vai indicar as áreas a serem liberadas, desapropriadas para a implantação do parque. Nesse mapa de remoção, essas áreas vão aparecer em vermelho, tá? Vou até colocar um vermelhinho aqui para vocês se lembrarem, ok? Esse mapa aqui, gente, ele é feito, você vai conseguir fazer esse mapa com muita facilidade, tá certo? Se você tiver feito esse mapa aqui, ó, tá? Que é o mapa de uso de solo da área a ser focada. Por quê? Porque você precisa, tá? Desse mapa de uso do solo, você precisa que ele seja dividido pelos lotes, tá? E uma outra coisa que é importante também aqui, tá, de acrescentar, é calcular as áreas, tá, a serem, a serem incorporadas ao parque, tá? O parque que você, no caso, está projetando. Então, você vai fazer o cálculo das áreas a serem incorporadas no parque, tá? E fornecer também a área total do parque. Ok? Então, algumas pessoas também já me perguntaram, tá? Vou adiantando aqui, porque, como já foi uma pergunta, né? Acho que talvez vocês possam estar tendo essa dúvida, se tem que pensar aonde o que vai ser retirado da área que você está estudando, se tem que pensar em aonde essas coisas vão ficar. Ou seja, se você tem que pensar em relocação, tá, gente? Nesse tipo de projeto, com essas características e com esse tipo de área, a gente não se preocupa com essa questão de relocação, tá? Por que que a gente não se preocupa com essa questão de relocação? Porque o problema do reassentamento, da relocação, ele aparece, gente, quando eu estou trabalhando com áreas de riscos, quando eu estou trabalhando com comunidades que estão em situação de vulnerabilidade social, tá? O que é vulnerabilidade social? Vulnerabilidade social são famílias que estão com uma situação de risco de vida, né? Na verdade, a gente ultimamente usa mais a expressão risco de morte, está na margem do rio, está sujeito a um enchente, está sujeito a um desabamento, ou então quando a gente está tratando de comunidades que não têm condições próprias, né, de prover o seu direito à moradia, por uma questão, né, que a gente sabe que é o nosso grande problema brasileiro de desigualdade social e de ineficiência do Estado, né, e falta de vontade política para resolver essas questões. Então, a gente não precisa se preocupar aqui com o reassentamento e relocação, por quê? Porque na área que a gente está estudando não tem nenhuma comunidade, não tem nenhuma situação de propriedade, né, de uso do solo aqui em vulnerabilidade social. O que você tem são estacionamentos, oficinas, né, áreas degradadas, áreas abandonadas, que estão ali, muitas vezes, invadindo uma área de preservação permanente, que é o que vocês puderam enxergar quando vocês fizeram o mapa de zonas especiais, né, um mapa que vocês já fizeram, que mostra ali bem direitinho para vocês onde há APP, onde há ZEF, onde é todas as coisas, né, onde são todas as zonas. E o que a gente viu ali é que tem, sim, muitos usos irregulares nessas áreas, mas comunidade em situação de vulnerabilidade social, a gente não tem nenhuma,
tá certo? A planta de implantação, tá? Com indicação de pisos, novo percurso do riacho, tá? Vegetação existente, vegetação a ser implantada. É uma planta, tá, gente? Parecida com aquela que eu estava mostrando lá. Deixa eu ver se ele ainda está aqui aberto o arquivo. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se aquele arquivo ainda está aberto. Né? Ó, isso aqui é uma planta, né, de implantação. Então, eu vejo aqui onde são as vegetações. Isso pode ser um pouco mais detalhado, tá? Isso pode ser feito à mão. Teve até uma aluna que me mostrou um feito à mão, que ainda não é um projeto terminado, mas que também poderia ser interessante, tá? Depois eu mostro para vocês. Então, vamos voltar aqui para o nosso foco, tá? Então, planta de implantação, com indicação de pisos, caminhos, o novo percurso do riacho, tá? O que a gente está falando aqui, novo percurso do riacho? Porque a partir dos espaços que vocês vão ganhar, né, com as remoções e as indenizações, vocês vão ganhar área verde, área livre para o parque. E a partir desse novo desenho é que vocês vão pensar o novo curso do riacho, as curvas, tá? É interessante que tenha curvas, porque o riacho, na realidade, ele não é reto. Certo? Vistas e perspectivas do cenário ambiental desejado. O que é isso, gente? Gente, isso são croquis, tá? Croquis e vistas. Digamos assim, você imaginou um cenário, você viu num livro, né, você viu numa reportagem que você leu, um cenário interessante. E você gostaria de ter esse tipo de ambiente dentro do seu parque. Então, você vai desenhar esse cenário imaginando ele implantado em uma de suas áreas, tá? Tentando imaginar aí qual é a escala, qual é o tamanho disso daí dentro da área que você está projetando. O que a gente está pedindo aqui? Que seja feito, no mínimo, 2 croquis por aluno, ou perspectivas, tá? É a mesma coisa, gente. Eu coloco aqui croquis barra perspectiva, porque para ampliar o entendimento, tá? Esse croquis perspectiva pode ser feito em cima de foto, pode ser feito a partir de uma referência, pode ser feito da forma como a gente quiser. O importante é que a gente tem que estar treinando essa nossa capacidade de representação, certo? E assim, quem estiver fazendo sozinho, naturalmente que vai ter que fazer mais de 2 desenhos, porque você não tem como fazer a ilustração do seu projeto todinho com apenas 2 desenhos. Você vai ter aí que fazer pelo menos uns 4, tá? A pessoa aí que está fazendo o desenho sozinho. Cenário ambiental. Depois eu vou mostrar mais uns desenhos para vocês, tá? Gente, de alguns. Por exemplo, um canteiro, uma área de paisagismo que você quer que ela fique de uma determinada forma. A gente tem que desenhar isso, porque isso é parte do projeto. Isso é um cenário, né? Isso é um ambiente. Outra coisa, tá, gente? Corte do riacho, perfil do riacho antes e depois, tá? Então, nesse momento, eu chamo a atenção de vocês para a gente voltar para aquele nosso. Deixa eu abrir aqui essa.
esse arquivo, tá? Para nossa cartilha que fala sobre a questão, tá, dos rios urbanos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um corte, tá? Até tinha separado para mostrar para vocês isso daqui. Espero que estejam visualizando aí. Tá? Então, qual a situação que a gente tem lá hoje? A situação que nós temos hoje você tem o rio concretado, dá para a gente medir o tamanho lá, dá para a gente ter uma dedução da proporção disso, né? A gente tem lá alguns trechos do Pajeú, que ele tem 2 metros, né, de largura, 2,5 metros de largura. Isso a gente consegue medir no Google Earth, aproximando um pouco, né? E o que a gente quer de resultado? Eu não quero ter, né, aquele canal quadrado de 2 metros de largura por 3 metros ou 2,5 metros de profundidade. Eu quero restabelecer as relações ecológicas, todas as possibilidades de relações ecológicas que existem nesse trecho que eu estou projetando. Então, eu quero inserir curvas, eu quero o solo natural, eu quero elementos minerais, como pedras, eu preciso de elementos vegetais, como, por exemplo, as árvores. Então, a minha nova forma do riacho é uma forma viva. Eu não quero aqui uma estrutura cinza. Eu quero que possa florescer e que possa ter um processo evolutivo e até um processo que a gente costuma chamar de regenerativo nas minhas áreas. Então, é esse tipo de corte que eu quero. Eu não quero um corte, né, onde eu não tenho, onde eu tenho um canal retificado, né? Eu não quero esse canal retificado. O que eu quero é um riacho vivo, né? Com toda a sua fauna, com toda a sua flora. Então, é nesse sentido que eu quero que vocês pensem, tá? E é necessário voltar para referência bibliográfica? Sim, é necessário voltar para referência bibliográfica, tá? Então, vocês têm esse arquivo, está lá no Unifonline, Renaturalização de Rios, e é importante, sim, a gente voltar, a gente dar uma lida ali, a gente rever isso e pensar o que a gente quer de melhoria para a nossa área. Se a gente quer insistir numa estrutura que ela não é inteligente, numa estrutura que ela é agressiva ao meio ambiente, numa estrutura que ela provoca uma série de problemas, né? E quanto maior a escala, maior o problema, né? Eu estava até dando o exemplo na última aula, né? Esse exemplo, eu acho que está aqui aberto, foi um dos últimos arquivos aqui que a gente abriu, né? Até que está aqui, né? Que é esse exemplo, né? A gente falando aqui agora um pouco mais de projeto, né? Esse exemplo que a gente vê aqui, que é o exemplo que vocês estão vendo aí, que é o Rio Tietê. Na verdade, desculpa, esse é o Rio Pinheiros, é o Rio Pinheiros, em São Paulo. Então, o que foi feito aqui num projeto como esse, né? Todo um rio que você tem serpenteando, um rio de várzea, que ele é um rio lento, ele é um rio que cria vários pequenos ecossistemas, quer dizer, cada curva dessa daí, gente, é uma possibilidade de ecossistema, né? Então, isso aí é uma área de várzea, é uma área que não era para ser ocupada. E o que a gente vê, né? A gente vê isso. Essa é uma imagem, né? Uma imagem do Google Earth, onde vocês veem aí esse percurso azul, que seria muito próximo
do percurso original do Rio Pinheiros, aí no caso, né? E o que a gente vê? Uma retificação do rio, né? O rio totalmente retificado, uma infraestrutura cinza, que é colocada aí, um canal de concreto, né? São pelo menos umas 8 ou 10 pistas de cada lado, totalmente impermeabilizadas com asfalto, e isso é o que a gente chama, né? Todo mundo já ouviu falar de marginal. Ah, a marginal está parada, a marginal está alagada, né? Morreu na marginal. Então, gente, se eu pudesse classificar que tipo de urbanismo é esse, eu chamaria para vocês, sem nenhum tipo de medo de estar exagerando, de urbanismo criminoso, né? Porque esse tipo de urbanismo é algo que não funciona, né? Essas vias, apesar delas serem consideradas, né, o cinturão, na verdade, de São Paulo, porque São Paulo está entre rios, né? Se você for olhar o mapa mesmo da cidade, a cidade ela está espremida entre os rios as marginais, né? Marginal Pinheiros e Tietê. Tietê lá mais ao norte e Pinheiros aqui subindo, descendo nessa direção. Então, se isso é um tipo de estrutura que foi colocada nessa base ambiental, e o que a gente vê até hoje com relação a essa infraestrutura? Você tem inúmeros problemas relativos aos alagamentos, você tem mortes todos os anos. Isso não é algo que acontece aleatoriamente, isso não é algo que acontece por conta de uma catástrofe, não. Todas essas mortes, esses alagamentos, todo esse prejuízo que acontece aí, todos os anos, né? Esse drama, essa tragédia que se repete, ela não é causada por nenhum desastre natural, ela é causada, gente, por esse tipo de desenho urbano. Então, a gente precisa acordar para o fato de que esse tipo de desenho urbano, ele é um desenho urbano criminoso, não só com o meio ambiente, mas mesmo que você tenha o mais profundo desprezo pelo meio ambiente, que você não preze essas coisas, ele também é um tipo de desenho que acaba sendo criminoso para as vidas humanas, porque todos os anos vidas humanas são perdidas por conta desse desenho. Porque se isso fosse um parque, se essa área tivesse sido preservada, se não tivesse sido feito dessa forma, a gente não enfrentaria esse problema. E se a gente for parar para observar, esse problema a gente enfrenta praticamente desde os anos 40, 50, que é quando isso foi feito. Ou seja, já está com mais de 70 anos que a gente tem esses problemas acontecendo, né? Então, tem países, né, que já conseguiram sair dessa situação. Olha só, né, os meandros que eram formados ali no desenho. E tem países que já conseguiram fazer a renaturalização dos seus rios, né? Em alguns casos é viável, né? No nosso caso do Riacho Pajeú, eu acho que é bastante viável, tá? A gente ir criando trechos de parque e aos poucos ir reestabelecendo, né, esses trechos, pelo menos os mais importantes, né, os mais problemáticos aí do Riacho Pajeú. É bem difícil numa situação como essa aqui em São Paulo. Você precisa de muito investimento para reverter essas situações. É impossível? Bom, impossível não é, mas é muito difícil e exige muito recurso financeiro reverter esse tipo de situação que a gente vê aqui, tá? Coloquei até uma foto aqui do Pajeú para a gente ver aqui um pouco a nossa situação, tá? Essa imagem aí, gente, eu estou calculando que seja mais ou menos dos anos 60, tá? Esse final dos anos 60. Vocês podem ver aqui, ó, que a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, ela não tinha ainda esse desenho que ela tem hoje, tá? Mas o famoso Lago do Amor já estava aqui, né? Que a gente tem a Praça da Polícia, que já estava aqui. A Praça aqui dos Leões também ela já estava, Praça do Ferreira. E a gente vê, ó, que a catedral aqui também, ela é uma catedral
menorzinha, ela ainda não é a Catedral da Sé. Então, é por isso que eu estou imaginando isso aqui é dos anos 60, porque foi mais ou menos no final dos anos 60 que começaram a construir a Sé. Então, eu imaginei que essa foto seria anterior a isso. O que a gente observa aqui nesse lado, principalmente nessa margem direita do Pajeú, né? Toda uma área, gente, preservada, né? Então, eu queria mostrar para vocês essa imagem, para a gente ver que tudo isso que ocorreu, né, esse processo de verticalização, de impermeabilização, de morte do riacho, não é uma coisa tão do passado assim, né? Eu diria até que está fazendo parte da nossa história recente. Até aí tudo bem, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tá. Vamos seguir aqui, tá? Essa imagem aqui de Fortaleza, gente, não confundam isso com um mapa, tá? Isso é considerado um registro iconográfico, né? É considerado, sim, é importante para a gente. O Pajeú tem uma visão aí bem importante, né, nesse desenho. A gente vê como realmente, apesar disso não ser um mapa, a gente considera que é o nosso primeiro registro iconográfico. E a gente vê aí o quão importante foi a presença do Pajeú para o início desse assentamento, né, do nosso assentamento que a gente chama de cidade. E aqui, gente, nesse mapa, né, que é um mapa de 1888, vocês podem ver na cartografia, que é como eu falei para vocês, a cartografia ela comunica várias coisas, né? A gente pode ver aqui na cartografia que já existia aqui um projeto de parque, né? E já existia aqui uma ideia de parque, né? E como que a gente consegue observar isso? Observando a cartografia, né, pessoal? Você vê que tem uma achura diferente, essa achura é de um verde, essa altura aqui do lado do Pajeú, ela é da mesma forma que a achura aqui do lado do Jacarecanga. Então, a gente vê que nesse momento aqui, né, final do século XIX, existia um projeto de preservação, porque se não existisse, ele teria feito as quadras todas da mesma forma, ignorando, que é o que a gente foi fazendo depois, né? E daqui nesse desenho não está dessa forma. Aqui nesse desenho está sendo previsto toda uma área verde aqui. Só que o que foi projetado, planejado, desenhado aqui nesse momento não foi respeitado, né? Aqui esse outro mapa que é mais ou menos da mesma época, também do Adolfo Erbster, que era um engenheiro, né, sanitarista da época, responsável por muitos desses planos. Ele mostrou aqui para gente. Então, o que eu tenho de achura escuro aí é basicamente o que eu já tinha construído na época. As outras quadras são pensando na expansão, e o que está de verde, a gente observa que há uma intenção de preservação dentro desse traçado xadrez que aí está sendo projetado, certo? Essa aqui é uma outra imagem, né, que eu acho que eu já mostrei para vocês, tá? E aí a gente está nessa fase das nossas proposições, certo? Uma outra coisa importante da gente lembrar aqui, pessoal, é que a gente parte dos problemas e potencialidades, diretrizes e ideias e vai chegar nessas ações projetuais. Se a gente conseguir, né, relacionar os nossos problemas, as nossas diretrizes e as nossas ações com as dimensões de performance, vitalidade, sentido, adequação, controle, acesso, a gente vai conseguir ser muito bem sucedido nesse processo, certo?
Alguém quer colocar alguma coisa, alguma dúvida? Alguém ainda tem algum mobiliário para mostrar? Tá. Bom, gente, vamos falar um pouquinho dos nossos prazos, tá? Com relação a prazos, tá? A gente definiu aqui, tá? Que seria. Deixa eu. A data de entrega, tá? Para o dia 8 de julho, né? Só que 8 de julho, deixa eu só conferir aqui, né? Porque ficou definido com as turmas de quarta-feira, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente ficaria, tá? Para o dia 9 de julho, tá certo? Então, eu acho que o tempo que a gente tem é suficiente para a gente concluir esse trabalho, né? É o que eu costumo dizer, vocês não vão fazer o projeto nesse tempo. Na verdade, a gente está fazendo esse projeto desde o início do semestre, né? Desde que começou esse processo, né, que a gente está agora, dessa pandemia, que eu não sei para vocês, mas para mim dá uma sensação de que nem parece que passou tanto tempo, né? Parece que foi ontem que a gente estava lá na Unifor tendo nossa aula e de uma hora para outra a gente foi avisado de que não teria nem mais o horário EF. Mas, enfim, o fato é que a gente já está realmente há quase que 3 meses, né, trabalhando nisso, conhecendo essa área. Então, todo esse tempo, né, ele deve ser observado e entendido como um tempo de projeto. Então, eu acho que a gente está com um prazo aí bastante razoável, né? Qual que é a ideia? Entregar o caderno, né? O caderno que, como a gente estava falando anteriormente, esse caderno ele ia ser entregue na, ele iria ser entregue na etapa passada e a gente preferiu fazer com que tivesse uma única entrega final do caderno completo que inclui o projeto. E, enfim, pessoal, se vocês seguirem, tá, direitinho, o que está aqui nesse roteiro, eu garanto para vocês que vocês vão fazer um excelente trabalho, né? A gente vai ter aqui, hoje a gente falou um pouco mais sobre essas questões da renaturalização, né, dos rios, sobre essas questões importantes para a definição do projeto, sobre essas questões relativas também ao mobiliário, né, de como o mobiliário, por exemplo, que traz coisas diferentes, né, como o mobiliário que a... Foi você, Isadora, que mostrou o da Flor? Então, por exemplo, aquele mobiliário lá da Flor, a gente talvez não entenda ele tão bem, mas eu acredito até que ele possa ter alguma relação com a cultura local. Aquilo pode ser uma planta que existe, alguma planta que faz parte da cultura, da alimentação, né? Então, tem várias coisas que são colocadas na paisagem que podem, por exemplo, ajudar a ativar o sentido, né? Queria que vocês pensassem nessas possibilidades, né? Então, eu tenho, por exemplo, um problema de adequação. Quais são os elementos adequados, né? O Lucas, por exemplo, mostrou aquela luminária,
aquela luminária, ela resolve alguns problemas de adequação de design. Quando você tem um poste que não ilumina nada da calçada, não ilumina nada de onde as pessoas estão caminhando. Então, problemas de medida, de projeto, de design, são problemas de adequação, né? Os problemas de despoluição, de renaturalização, eles estão relacionados principalmente à vitalidade. Claro que, na verdade, o que o Lynch diz para a gente? Que todas as dimensões, elas estão interligadas, né? Mas, principalmente, a gente relaciona alguns pontos mais diretamente a cada uma das dimensões. E depois a gente vai entendendo que isso aí está interligado, né? Tá, Jorge, gente, espero que, assim, que tenha dado uma luz aí para vocês começarem a mexer no projeto. Uma dica é começar por uma coisa simples, que é o mobiliário, porque às vezes você pode ficar meio travado ali, é uma área muito grande para projetar e tudo, mas assim, começa pensando no mobiliário, tá? Nas próximas aulas a gente vai estar falando um pouco mais também de infraestrutura verde, vamos estar falando um pouco de vegetação, então comece a pensar também que tipo de vegetação que você acha condizente, pertinente com essas áreas que você está estudando. E eu acho legal começar pelo mobiliário porque é uma coisa simples. Então, ele abre para a gente essa possibilidade de pensar coisas simples dentro de um projeto complexo, certo? Vocês querem falar alguma coisa aí? Todo mundo tão caladinho hoje? Então, se alguém quiser escrever. E uma coisa importante, tá? Que é bom lembrar. A apresentação final de vocês, ela vai ser do projeto, tá? Então, a gente não vai mais apresentar aqueles mapas de elementos da cidade, a gente não vai mais apresentar todo aquele diagnóstico. A apresentação agora, ela é focada no projeto, tá? E as regras, gente, da apresentação, a gente vai obedecer as mesmas regras que são utilizadas no TCC, tá? Inclusive, convido para vocês também a participar e assistir a alguns projetos de TCC. Podem também ajudar, tá bom? Questões, perguntas? Alguém quer colocar alguma coisa? Joia. Então, gente, mais uma vez, tá? Vou me colocando aqui à disposição de vocês para a gente tirar qualquer dúvida. Vamos trazer na próxima aula alguns rabiscos, tá? De vocês, algumas ideias que vocês já estão tendo para a área, o que tirar, o que não tirar. Eu acho muito bacana vocês trazerem essas dúvidas para cá, não ficar só no WhatsApp, porque a gente tem a facilidade de compartilhamento da tela, tá? Ajuda também, às vezes, um outro colega que estava ali travado em alguma coisa, se você traz também alguma dúvida para a aula, tá certo, gente? Vamos aproveitar a ferramenta que a gente tem, vamos utilizar e, ao invés de ficar parado ali sem conseguir fazer o projeto, vamos trazer o que for de dúvida, vamos trazer tudo aqui para a nossa sala virtual, né? Afinal de contas, no momento é o que nós temos, então vamos fazer um bom uso disso, tá bom? Eu queria agradecer a presença de todos vocês, tá, que participaram da aula de hoje, muito obrigada. Obrigada aí o pessoal que trouxe os exemplos, né, Lucas, Isadora, tá? Ainda aceito, tá? Até a próxima aula, mais alguma coisa. E vamos lá, tá bom? Vou ficando por aqui por hoje, mas aguardando vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço virtual aí para todo mundo e fiquem bem. Tchau, tchau, gente. Tchau, Vitória. Tchau, Júlia, Juliana, Isadora. Tchau, tchau.